Você acredita em encontros que mudam o destino? Hoje, você vai ouvir uma história que começa com um gesto simples, um convite para dançar, mas que termina mergulhada em segredos, luto, escolhas difíceis e um amor que ninguém esperava. Curta o vídeo agora, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhuma das nossas histórias emocionantes. E me conta, de onde você está ouvindo essa história? Deixe seu comentário, quero muito saber. Agora prepare-se, porque esta história vai tocar fundo no seu coração. Algumas histórias começam com silêncio, outras com lágrimas. Mas a que vamos contar hoje começa com uma gargalhada e um convite para dançar. Era para ser só mais uma noite comum. Música ao vivo num restaurante simples, mesas ocupadas por casais sorridentes, garçons indo e vindo. Uma garçonete, dessas que encantam sem esforço, rodopiava entre as mesas com um brilho no olhar, oferecendo simpatia como parte do cardápio. Até que ela viu aquele homem sentado sozinho, cabisbaixo, como se carregasse o peso do mundo. Ela não sabia quem ele era. Nem precisava. O que viu foi alguém que precisava sorrir e, em um gesto inesperado, o tirou para dançar. O que ela não sabia era que aquele homem, de aparência comum e coração destroçado, era um CEO milionário, viúvo, discreto, poderoso e quebrado por dentro. Ele não sorria havia meses. Não dançava havia anos e jamais imaginaria que naquela noite seria tirado para dançar pela mulher que poderia mudar sua vida inteira. Você já parou para pensar em como o destino age em silêncio? Como, às vezes, um simples gesto tem o poder de curar feridas que ninguém vê? Esse é o tipo de história que nos faz refletir sobre o que realmente importa, sobre o valor do afeto espontâneo, da alegria genuína, da presença verdadeira e, principalmente, sobre como o amor pode surgir nos lugares mais improváveis. Ao longo desse vídeo, vamos mergulhar em um relato profundo, cheio de surpresas, emoções e dilemas. Uma história que mistura romance e dor, leveza e luto, choque de mundos e superações que só o coração é capaz de vencer. Prepare-se para questionar suas certezas sobre status, felicidade, perdas e recomeços, porque às vezes o milionário não precisa de mais uma empresa, precisa apenas de alguém que o tire para dançar. E você se atreveria a estender a mão para alguém que carrega um passado pesado, sem saber o que encontrará ali? Vamos descobrir isso juntos. Havia uma cidadezinha no interior onde o tempo parecia caminhar mais devagar. As ruas de pedra, as sacadas com vasos de flores e o som do sino da igreja ao meio-dia davam a impressão de que ali o mundo ainda era feito de pequenos detalhes. E no centro daquela cidade havia um restaurante peculiar, nada chique, mas cheio de alma. Era um lugar onde as paredes contavam histórias, quadros antigos, recortes de jornal, fotos desbotadas dos clientes mais fiéis. Às sextas-feiras, um trio de músicos locais tocava boleros, forrós e serestas, e quem estivesse de coração leve, dançava. Quem estivesse de coração pesado, apenas observava. Luciana era a garçonete mais querida do restaurante. Tinha pouco mais de 20 e poucos anos, cabelos presos de qualquer jeito, olhos vivos e uma risada que parecia acender as luzes do salão. Não era rica, não tinha estudos longos, mas carregava algo raro, alegria genuína, aquela que nasce da gratidão por ainda estar aqui, apesar de tudo. Ela tinha o dom de reparar em pessoas, de sentir quando alguém estava triste, mesmo sorrindo, de perceber o cansaço por trás de um "está tudo bem". Talvez fosse empatia, talvez fosse intuição, talvez fosse só sensibilidade. Mas naquele dia, quando um homem entrou e se sentou sozinho na mesa do canto, algo nela acendeu. Ele não olhava ao redor. Pediu um café forte, recusou o cardápio. Vestia roupas discretas, uma camisa social cinza, calça escura, sapatos limpos, relógio de pulso caro. Mas o olhar, aquele olhar, dizia tudo. Havia algo nele que gritava silêncio, um luto que ninguém mencionava, mas que dominava o ambiente ao seu redor. Luciana, mesmo sem saber o porquê, sentiu que precisava se aproximar. Chegou com leveza, como quem não quer invadir. Disse: "Boa noite, senhor. Vai querer algo para comer? Ou só um café para pensar na vida?" Ele levantou os olhos e, pela primeira vez em muito tempo, sorriu, ainda que com tristeza. Só o café mesmo.
A vida, essa já estou digerindo há meses. Luciana não insistiu. Apenas assentiu e trouxe o café, mas ficou observando de longe. Algo naquela presença a inquietava. Não com medo, mas com curiosidade. A verdade é que aquele homem tinha nome, história e cicatrizes. Chamava-se Davi Montenegro, um CEO de uma das maiores empresas de tecnologia do país. Um nome conhecido nos jornais, mas desconhecido naquela cidadezinha que ele havia escolhido para se esconder do mundo. Davi era um homem feito de controle, de metas, contratos, cifras. Mas tudo isso perdeu o sentido 3 anos antes, quando sua esposa, Clara, morreu em um acidente de carro enquanto voltava de uma visita à casa dos pais. Ela era sua âncora, seu refúgio, sua melhor amiga. E desde a morte dela, Davi se tornou um homem fantasma, presente, mas ausente, rico, mas vazio. A empresa continuava funcionando, claro. Havia vice-presidentes, diretores, relatórios. Mas ele havia tirado licença por tempo indeterminado. O dinheiro lhe permitia desaparecer. E foi isso que ele fez. Escolheu uma cidade esquecida pelos holofotes, um lugar onde ninguém o reconhecesse, onde ele pudesse não ser o CEO milionário, mas apenas um viúvo tentando lembrar como se respira sem dor. Mas naquela noite algo mudou. E o que mudou foi Luciana. Quando a banda começou a tocar um bolero antigo, ela fez o que fazia com frequência. Tirava um cliente para dançar, só para quebrar a tensão da noite. Mas ao olhar para Davi, hesitou. E então pensou, talvez seja exatamente ele quem mais precisa disso agora. Ela caminhou até a mesa. Senhor, disse com um sorriso tímido, eu sei que pode parecer estranho, mas me concede essa dança? Davi arregalou os olhos. A princípio pensou em recusar. Ele não dançava desde Clara. Ele sequer ouvia música desde então. Mas algo naquela garota o desarmou. Talvez o jeito simples, talvez o olhar sincero, talvez fosse só o universo pregando mais uma peça. Eu não danço há muito tempo, ele confessou. Luciana respondeu sem perder o sorriso. Então tá mais do que na hora de dançar de novo. E ele foi. Não sabia como, nem porquê. Apenas se levantou e a seguiu até o centro do salão. E ali, sob a luz amarelada, entre mesas de madeira e olhares discretos, os dois começaram a dançar. De início, desajeitado, mas aos poucos os passos se encontraram. Foi um instante simples, sem promessas, sem intenções ocultas, mas profundamente simbólico. Para Davi, foi o primeiro momento em que sentiu que ainda podia viver algo bonito. Para Luciana, foi o início de uma curiosidade que se transformaria em algo muito maior do que ela poderia imaginar. Quando a música terminou, ele agradeceu e voltou para a mesa. Não disse muito. Pagou a conta, deixou uma gorjeta generosa e saiu. Mas não sem antes olhar para ela, uma última vez, como se quisesse guardar aquele instante. E foi embora. Mas naquela noite, em 2 corações tão diferentes, a mesma pergunta ecoava. Quem era aquela pessoa? Nos dias que se seguiram, Davi voltou ao restaurante. Primeiro, silenciosamente. Depois, com um leve aceno de cabeça para Luciana. E por fim, com um boa noite, tímido, que carregava o peso de alguém reaprendendo a falar. Ele sempre sentava na mesma mesa. Pedia o mesmo café. Ficava por ali ouvindo a música, observando os casais que dançavam. E, sem perceber, observando Luciana. Luciana, por sua vez, manteve sua leveza. Nunca invadiu, nunca insistiu, mas também nunca deixou de sorrir para ele. Às vezes deixava uma flor em sua mesa. Às vezes só passava com uma piada boba, mas por dentro algo nela começava a inquietar. Quem é esse homem? Perguntou um dia a colega de trabalho. Sempre vem sozinho, tem um ar tão distante. Não sei, mas tem uma tristeza bonita nele, daquelas que a gente não entende, mas respeita. Luciana não sabia que aquele homem era dono de um império, nem imaginava que ele tinha dezenas de funcionários esperando seu retorno, que ele tinha entrevistas marcadas, colunas em revistas, reuniões canceladas em 3 países. Ali, naquele restaurante pequeno, Davi era só Davi, mas ele sabia quem ele era e sabia também quem ela era, porque na segunda vez que a viu, procurou saber. Pediu discretamente para o gerente o nome dela. Encontrou nas redes sociais. Descobriu que ela vivia com a avó, que trabalhava desde os 15 anos.
que fazia cursos à noite, que cantava no coral da igreja aos domingos. Luciana era tudo o que Clara, sua falecida esposa, não era. Clara era sofisticada, urbana, formada em arquitetura, filha de diplomatas, inteligente, sensível, mas acostumada aos luxos. Já Luciana era feita de simplicidade, usava tênis gastos, falava com todos na rua, chorava vendo novelas e lia livros de autoajuda com marca-texto. E foi nesse contraste que Davi se viu mais confuso do que nunca, porque quanto mais conhecia Luciana, mesmo à distância, mais percebia que havia nela algo que ele não encontrava desde a morte de Clara. Esperança, mas a esperança trazia medo. Ele se perguntava, é possível amar de novo? Seria isso uma traição à memória da mulher que perdi? E mais, será que Luciana agiria da mesma forma se soubesse quem eu sou? Davi sabia que sua fortuna era o tipo de coisa que mudava as pessoas ao redor. Já tinha vivido isso, já tinha perdido amigos, confiança, liberdade. Por isso, naquele restaurante, escolheu ser só um homem com saudade, mas o coração não segue protocolo. E numa noite de chuva, em que o restaurante estava quase vazio, aconteceu algo inusitado. Luciana servia as mesas quando escorregou no chão molhado. Não foi nada grave, mas o susto foi real. Davi, ao ver, levantou-se instintivamente e correu até ela. A ajudou a levantar, segurando-a pelos braços. Foi a primeira vez que se tocaram. Os olhos se cruzaram de perto. E ali, entre um tropeço e um gesto de cuidado, nasceu uma nova tensão. Tá tudo bem? Ele perguntou. Agora tá. Ela respondeu com um sorriso tímido, ainda ofegante. Ele não disse mais nada, mas ficou. Pela primeira vez, ficou até o restaurante fechar. Enquanto isso, em casa, Luciana deitava no colchão duro ao lado da avó e pensava naquele homem silencioso. Vó, você acredita que uma pessoa pode estar viva, mas com o coração parado? A avó, mulher simples e cheia de sabedoria, respondeu sem olhar. Acredito sim. Tem gente que só volta a viver quando alguém repara nela com amor. Luciana ficou em silêncio, porque no fundo era isso que ela fazia. Reparava com amor, mas sua vida não era simples. Precisava trabalhar o dobro para sustentar a casa. O pai, alcoólatra, sumira havia anos. A mãe, adoentada, vivia em outra cidade com um novo companheiro. Luciana era a base da casa. E mesmo assim, não perdia a doçura. Talvez por isso Davi se sentia tão desconcertado perto dela, porque Luciana não precisava de muito para ser feliz. E ele, mesmo tendo tudo, se sentia vazio. No domingo seguinte, Luciana cantou no coral da igreja, e quem estava sentado no último banco, disfarçado com um boné simples, era Davi. Ele não era religioso, mas naquele momento, ouvi-la cantar parecia mais espiritual do que qualquer pregação. A música falava de recomeços, de perdão, de cicatrizes que viram asas. E Davi, sem entender porquê, sentiu lágrimas escorrerem dos olhos. Não chorava há anos, mas naquele instante, algo nele começou a se romper. Foi aí que o roteiro da vida começou a tomar forma. Um homem milionário, ferido e solitário. Uma mulher simples, alegre e resiliente. Duas vidas completamente diferentes, unidas por um gesto banal, mas profundamente transformador. E o dilema estava lançado. Até onde Davi poderia levar esse relacionamento sem revelar quem ele era de verdade? E o que aconteceria quando a verdade viesse à tona? Luciana, por outro lado, começava a se apegar, sem querer, sem perceber. Apenas sentia falta dele quando ele não aparecia. Começava a reparar nas roupas que usava, nos livros que lia, no perfume discreto que ele deixava no ar, mas não sabia que estava se aproximando de um mundo que poderia engolir o dela. A cada dia, Davi se aproximava mais, começou a fazer perguntas. Queria saber do passado dela, da infância, das dores, dos sonhos, mas não falava de si. Sempre desviava e Luciana respeitava. Mas uma coisa começou a incomodar. Por que um homem tão inteligente, tão gentil, tão elegante, vivia ali, escondido, como se fugisse de algo? Ela começou a se perguntar, o que será que ele esconde? E o espectador, junto com ela, começará a se perguntar o mesmo. Porque a verdade sempre aparece. E, neste caso, ela virá acompanhada de um dilema poderoso. O que vale mais, o homem que ele é com ela
ou o homem que ele foi antes dela. A história começava a caminhar por um território perigoso, o do amor que nasce em meio à omissão. Mas às vezes, até mesmo o silêncio tem uma razão. E às vezes, a verdade, quando chega, destrói tudo, ou constrói algo totalmente novo. O inverno chegou mais cedo aquele ano. As noites estavam mais frias, os ventos mais cortantes, mas havia um calor novo crescendo entre Davi e Luciana. Não era dito em palavras. Estava nos gestos, nos silêncios compartilhados, nas pequenas gentilezas que iam costurando uma intimidade. Davi começou a aparecer mais cedo no restaurante. Ajudava Luciana a guardar as cadeiras no final da noite. Perguntava como foi o dia. Às vezes trazia flores, daquelas simples do mercado, e se divertia ao ver o sorriso dela, tão sincero e sem filtro. Ela, por sua vez, passou a olhar o relógio esperando a hora que ele chegaria. Começou a separar a melhor xícara para o café dele, a colocar música mais suave quando ele estava por perto. Não falavam de amor, mas estavam completamente mergulhados nele. Certa noite, Luciana o convidou para um passeio. Disse que ia mostrar a ele o que era viver de verdade. Você já andou de bicicleta no calçadão à noite? Faz muito tempo, respondeu Davi. Então é hoje. Não aceito desculpas. E lá foram eles. 2 bicicletas emprestadas, vento no rosto, risadas soltas. Davi sentiu-se leve. Pela primeira vez em anos, não pensava em negócios, nem em prazos, nem em expectativas. Apenas pedalava, apenas ria. E, de repente, Luciana parou e apontou para o céu. Olha as estrelas. Você já reparou como elas estão sempre lá, mesmo que a gente esqueça de olhar? Davi olhou, mas não viu as estrelas. Viu Luciana. E ali, no reflexo dela, viu o que tinha esquecido de procurar. Sentido. Mas todo amor bonito demais carrega uma sombra. E no caso de Davi, essa sombra tinha nome, CPF, e era conhecida por toda a cidade. Porque na semana seguinte, o restaurante recebeu um grupo de turistas. Um deles, empresário do setor imobiliário, reconheceu Davi de imediato. Meu Deus! É o Davi Matos, o fundador do Grupo Matos, o CEO do Império. Luciana ouviu aquilo de longe, sentiu um frio na espinha. Aproximou-se discretamente da mesa. Tem certeza que é ele? Certeza absoluta. Esse homem é uma lenda no mercado. Sumiu depois que a esposa morreu. Ninguém nunca mais viu. Mas ele é inconfundível. Luciana sentiu o mundo girar. Não disse nada. Apenas saiu para os fundos do restaurante com o coração disparado. Davi, o Davi que dançava com ela, que andava de bicicleta, que dizia não ter muito o que oferecer, era um dos homens mais ricos do país. A dúvida foi pior que a verdade, porque Luciana não sabia o que pensar. E por que ele escondeu isso? Estaria me testando? Estaria brincando comigo? Será que todo esse tempo fui só um passatempo para alguém que podia comprar qualquer coisa? Mas mais do que raiva, ela sentiu medo. Medo de estar sendo enganada. Medo de que tudo que viveu com ele fosse apenas uma mentira bem contada. Naquela noite ela não dormiu. E Davi, sem saber do ocorrido, foi ao restaurante no dia seguinte com o coração leve, pronto para contar a verdade. Estava decidido. Não queria mais viver escondido. Mas Luciana não apareceu. Pediu folga e nos dias seguintes evitou qualquer contato. Foi então que Davi percebeu que o tempo dele havia acabado. A verdade que ele tanto temia revelar havia chegado pelas mãos do acaso. E agora, o que fazer? Ele sabia que perderia a confiança dela, mas mais do que isso, sabia que poderia perder o único amor que conheceu depois do luto. Resolveu escrever uma carta. Luciana, eu não sou o homem que você pensava. E talvez nunca tenha sido. Mas tudo que vivi com você foi real. Cada sorriso, cada silêncio, cada dança. Meu nome é Davi Matos. Fundei uma empresa que cresceu rápido demais. E perdi minha esposa no meio do caminho. Desde então, vivi como um fantasma. Quando entrei naquele restaurante pela primeira vez, não queria viver, só queria escapar. Mas você, com sua leveza, sua verdade, sua música, me fez lembrar o que é respirar de verdade. Eu escondi quem eu era porque tinha medo. Medo de ser amado pelo que tenho, não pelo que sou. Mas agora entendo que esconder também é mentir. Se puder me perdoar, estarei no mesmo lugar, na mesma mesa, esperando você dançar comigo de novo. Com carinho, Davi. Ele deixou a carta com uma colega de Luciana e foi embora. Luciana leu e chorou.
Chorou pela dor dele, pela ausência de confiança, pela beleza das palavras e por tudo que aquilo despertava nela. Mas não respondeu. Não naquele dia. Ela precisava pensar. Porque o amor exige entrega, mas também exige verdade. Os dias passaram. Davi continuava indo ao restaurante, mas não mais como antes. Agora ia apenas por esperança. Luciana voltou ao trabalho, mas manteve distância. E o coração dos dois que havia se encontrado agora estava dividido por um abismo chamado confiança quebrada. Mas algo os unia ainda, a saudade. E a saudade é uma força que pode quebrar até os orgulhos mais firmes. Em uma noite calma, sem aviso, Luciana apareceu na mesa dele. Trazia 2 xícaras de café. Ainda gosta forte, sem açúcar? Davi levantou os olhos, surpreso. Sempre. Ela se sentou. Por alguns segundos ficaram em silêncio. Eu li sua carta, ela disse, e pensei em 1000 coisas. Mas no fim, só consegui pensar num. Se eu tivesse sabido quem você era, talvez eu tivesse me afastado. E aí, a gente nunca teria vivido o que viveu. Então, obrigada por ter escondido. Mas não faça isso de novo. Davi engoliu seco. Nunca mais. Ótimo, disse ela, levantando-se com um sorriso. Porque tem uma música tocando. E eu acho que você ainda me deve uma dança. E ali, sob o olhar de todos, dançaram outra vez. Agora sem máscaras, sem mentiras, sem medo, mas ainda com muitas batalhas pela frente, porque o amor que começa na verdade precisa se sustentar na coragem, e essa coragem será testada em breve, muito em breve. Era para ser só uma dança, mas uma noite simples, como tantas outras que agora estavam se tornando especiais para Luciana e Davi. Mas aquela noite, especificamente aquela, foi diferente. Um cliente do restaurante, influenciador local com milhares de seguidores, gravou discretamente a dança dos dois. O vídeo foi publicado com a legenda: garçonete local dança com bilionário recluso. Romance ou golpe? A internet não perdoa. O vídeo viralizou. Em poucas horas, estava em todas as redes sociais. Sites de fofoca, colunistas de negócios, até canais de televisão começaram a investigar quem era a mulher misteriosa ao lado do CEO viúvo que havia desaparecido do cenário empresarial. Luciana acordou com o celular vibrando sem parar. Mensagens de amigos, parentes, até de pessoas que ela não via há anos. Você tá com o Davi Matos? É verdade esse babado? Cuidado com esses homens ricos. Eles brincam com a gente. Parabéns! Jogou bem! Ela não sabia se chorava ou gritava. No restaurante, as coisas mudaram da noite para o dia. Alguns clientes começaram a ir só para ver Luciana de perto. Outros cochichavam quando ela passava. Algumas colegas de trabalho a evitavam. A gerente, antes sua amiga, agora dizia que a presença da imprensa na porta estava prejudicando o negócio. Talvez seja melhor você tirar uns dias, Luciana, disse a gerente. Só até a poeira baixar. Davi tentou contornar a situação. Vamos viajar. Um tempo fora. Só nós dois. Mas ela recusou. Não quero fugir. Não fiz nada de errado. Davi entendeu, mas sabia que a tempestade estava apenas começando. Enquanto isso, os conselheiros da empresa de Davi exigiam uma resposta. Você sabia que sua imagem pessoal representa milhões em contratos? A exposição com essa moça está afetando a confiança dos investidores. Se continuar assim, vamos precisar revisar sua posição como CEO. Davi ouviu tudo em silêncio. Estava entre 2 mundos, o do amor real, vivido com Luciana, e o das exigências frias do império que ele mesmo construiu. Naquela semana, Luciana foi abordada por uma repórter na rua. Você está mesmo com o Davi Matos? Está grávida dele? Foi tudo planejado. Luciana apenas abaixou a cabeça e seguiu andando. Mas por dentro estava quebrada. Não era apenas a exposição, era o julgamento, a maldade nas palavras, a forma como as pessoas reduziam o amor a uma transação de interesses. Em casa, Davi a encontrou chorando. Eu não aguento mais, ela disse. Tudo que eu sou virou manchete. As pessoas acham que eu estou com você por dinheiro, que sou uma interesseira. Você não precisa provar nada para ninguém, mas eu quero que você me defenda. Que diga para eles que foi
você quem me amou primeiro. Davi segurou a mão dela. Eu vou fazer melhor que isso. No dia seguinte, em uma entrevista coletiva, Davi fez algo que ninguém esperava. Pediu demissão do cargo de CEO. Disse diante de todos: eu fundei essa empresa com valores. Um deles era integridade. E eu perdi isso quando comecei a esconder minha verdade. Hoje, quero recuperá-la, não como executivo, mas como homem. Eu amo a Luciana e não devo explicações a ninguém além dela. A coletiva gerou ainda mais polêmica. Alguns o chamaram de louco, outros de romântico. Muitos investidores ficaram furiosos. A empresa caiu na bolsa, mas Davi sentiu-se livre. Pela primeira vez, não devia nada a Luciana, ao ver a coletiva, foi tomada por um turbilhão de emoções. Ele abriu mão de tudo por mim, mas a realidade bateu logo depois. E se ele se arrepender? E se me culpar? E se isso tudo for demais? Ela estava dividida. Queria correr para ele, mas também sentia o peso de ser agora a mulher que tirou um CEO do trono. O pai de Luciana, que até então não se envolvia muito, a chamou para conversar. Filha, você sempre foi forte, mas precisa saber que nem todo mundo vai entender suas escolhas. O amor verdadeiro é um risco, mas às vezes o maior risco é viver sem ele. Ela o abraçou, chorou e decidiu. Na mesma noite, Davi estava em casa, sozinho. A empresa estava perdida, a reputação manchada, mas o coração ainda batia por ela, até que a campainha tocou. Quando abriu a porta, viu Luciana. Ela não disse nada. Apenas colocou a mão no peito dele, sentiu o coração batendo rápido e o beijou. Um beijo sem promessas, mas cheio de significado. Dias depois, longe da cidade, abriram juntos um pequeno café numa vila litorânea. Sem imprensa, sem glamour, apenas amor, café e música boa. E aos poucos foram reescrevendo suas histórias, não como CEO e garçonete, mas como Davi e Luciana. A lição ali era clara. Às vezes, para amar de verdade, é preciso perder tudo, porque só quando sobra o essencial é que a verdade do amor se revela. Mas será que a paz dura para sempre? Será que o passado realmente ficou para trás? O que acontece quando antigas feridas reaparecem e testam novamente os limites desse amor? A pequena cafeteria à beira-mar se tornou um refúgio. Luciana fazia questão de atender os clientes com o mesmo sorriso de antes. Davi, agora longe das cifras e reuniões de negócios, descobriu um prazer diferente. Preparar o café com calma, ouvir histórias de desconhecidos, observar o mar ao entardecer. Era uma vida simples, e justamente por isso era difícil. As dívidas começaram a bater à porta. O dinheiro que Davi guardara foi sendo consumido por despesas inesperadas, problemas com antigos sócios e advogados que ainda queriam um pedaço do império que ele deixou para trás. Luciana, vendo o desespero silencioso nos olhos de Davi, tentou ajudá-lo da única forma que sabia, trabalhando dobrado. Voltou a cantar em pequenos eventos, pegou turnos extras em um restaurante da cidade vizinha. Não vamos deixar isso nos destruir, Davi. Eu te amei pobre, te amei rico e continuo te amando em qualquer versão de você. Mas você precisa me deixar fazer parte disso. Eu só queria te dar o mundo, Davi. Eu só queria você. Em uma dessas noites de apresentações, Luciana reencontrou alguém do passado, Rodrigo, o antigo namorado, aquele que havia desaparecido quando ela mais precisou. Agora, ele era gerente de uma empresa de eventos. Chegou com o mesmo sorriso de sempre, mas com intenções diferentes. Você canta melhor do que nunca. Obrigada. Mas o que você está fazendo aqui? Ouvi falar de você, vi sua história. Sei que está vivendo tempos difíceis e estou aqui com uma proposta. Luciana hesitou. Rodrigo sempre fora habilidoso com palavras. Quero te contratar como a voz principal de uma campanha publicitária nacional. Pagamento alto, viagens, estabilidade. Ela engoliu seco. Eu não posso. Claro que pode. Você está desperdiçando talento aqui nesse café. E mais, ele abriu mão de tudo, Luciana. Mas por que você também tem que se anular? Ela voltou para casa com um nó no peito. Davi, preciso te contar uma coisa. Eu sei, ele respondeu antes mesmo de ouvi-la. Como assim? Eu vi Rodrigo hoje. Ele passou aqui antes de ir atrás de você. Deixou um cartão. Luciana ficou em silêncio. Davi se aproximou e disse: Vai, Luciana.
vai viver seu sonho. Eu não posso te segurar. Mas e nós? Se o que temos for real, ele vai sobreviver. Amor que prende não é amor. Amor de verdade solta. Luciana chorou muito, mas aceitou. Partiu para São Paulo, onde a proposta de Rodrigo a aguardava. E assim, pela primeira vez desde que se conheceram, ela e Davi ficaram longe, sem se ver, sem se ouvir, sem se tocar. Os meses passaram. O contrato foi um sucesso. A campanha estourou. Luciana foi convidada para programas de televisão, capas de revistas e até recebeu propostas internacionais. Mas todas as noites, quando voltava sozinha para o hotel, sentia um vazio, um silêncio ensurdecedor. E em cada cidade, em cada palco, ela procurava o rosto de Davi na multidão. Davi, por sua vez, se manteve no café, tornou-se amigo da comunidade, ajudava jovens com aulas de administração, cuidava de idosos e começou a escrever um livro sobre a própria história. Mas todas as manhãs, ao abrir a cafeteria, olhava para a mesa do canto, onde Luciana costumava sentar para escrever letras de música em guardanapos. O amor ainda estava ali, vivo, silencioso, persistente, até que, numa tarde nublada, uma caminhonete parou em frente ao café. Luciana desceu com os cabelos presos, uma mochila nas costas e olhos marejados. Davi saiu sem dizer uma palavra, apenas a abraçou. Ela sussurrou: "Tentei viver sem você, mas entendi que meu sucesso não faz sentido se você não está ao meu lado. E eu não quero ser famosa, quero ser feliz." Ele sorriu com lágrimas nos olhos. "E eu só sou feliz quando você está aqui." Dessa vez, não houve beijo cinematográfico, não houve discurso, apenas silêncio e um amor que se entendia no olhar. Luciana e Davi reabriram o café com um novo nome: Segunda Chance. Começaram a gravar vídeos com histórias de pessoas que também viveram amores improváveis. E o canal cresceu, não pelo glamour, mas pela verdade, pelo sentimento, pela coragem de amar mesmo quando tudo parecia dizer não. Reflexão final. Talvez você, que acompanhou essa história até aqui, esteja vivendo um dilema parecido. Talvez esteja amando alguém que o mundo não entende. Talvez tenha aberto mão de algo por amor. Ou talvez esteja com medo de tentar de novo. Mas entenda, o amor verdadeiro não é perfeito. Ele é feito de despedidas, reencontros, renúncias e reconstruções. É quando escolhemos ficar, mesmo quando seria mais fácil partir. Luciana e Davi são personagens, mas a história deles ecoa em milhares de corações reais. Porque, no fim das contas, todos nós só queremos uma coisa: alguém que escolha ficar, mesmo conhecendo nossas imperfeições. Se essa história tocou seu coração, curta esse vídeo. Compartilhe com alguém que precisa acreditar no amor novamente. Deixe seu comentário dizendo de onde você está ouvindo essas histórias e se já viveu algo parecido. Se inscreva no canal e ative as notificações para não perder as próximas histórias emocionantes, cheias de amor, dilemas e recomeço. Até a próxima. E lembre-se, o amor pode ser simples, mas ele nunca é fraco. Agora me conta aí nos comentários de qual cidade ou país você está assistindo essa história. E o mais importante, o que esse vídeo fez você sentir. Você acredita em amores assim? Já viveu algo parecido? Sua opinião é muito importante. Eu leio cada comentário com carinho. Vamos transformar esse espaço em um lugar de partilhas sinceras e inspiração.